No vídeo de hoje a gente tem um assunto polêmico, mas que vocês vão entender de uma vez por todas se tomar colágeno realmente funciona para a pele. Então vou te explicar todos os mecanismos fisiológicos, vou te explicar o que é o colágeno e se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e eu tô aqui para te ajudar a entender do mundo dos cosméticos, entender o que realmente funciona, o que é mito, o que não é mito, né? Tirar todas essas dúvidas de vocês. Então se tu é novo por aqui, a tua inscrição ela é bem importante para mim, aproveita então e já te inscreve, que eu tenho certeza que tu vai gostar dos conteúdos que eu tô trazendo toda semana aqui para vocês. E hoje eu trago um assunto bem polêmico para vocês, mas é que eu quero explicar e vocês vão entender de uma vez por todas se tomar colágeno realmente funciona ou não. Quem trouxe essa ideia aqui pra mim foi a Iana Rodrigues, né, que ela tá questionando isso, se realmente funciona tomar colágeno pra pele. É realmente um assunto polêmico, mas eu vou explicar pra vocês de acordo com bases fisiológicas, né, o que é um colágeno, e aí vocês vão entender certinho se ele realmente funciona ou não. Primeira questão também que a gente tem diversos tipos de colágeno, né, para vender. E aí eu vou explicar primeiro a diferença para vocês. Vamos falar primeiro do colágeno normal. O que é um colágeno? Colágeno é uma proteína e a proteína ela é feita de várias porções de aminoácidos, uma ligada à outra. Quando a gente ingere essa proteína, no caso essa cápsula de colágeno, o que acontece? Vai cair aqui no estômago, essa cápsula ou comprimido vai se abrir e aí a gente vai ter no intestino uma absorção. Só que o nosso corpo ele absorve moléculas pequenas e o colágeno é uma molécula muito grande formada, como eu falei para vocês, de diversas porções de aminoácidos. Nós temos diferentes aminoácidos, né, que são compostos que fazem a formação desse colágeno. E aí, para fazer a quebra, para a gente conseguir absorver esses aminoácidos, a gente tem enzimas que vão quebrar essas ligações e esses aminoácidos eles vão ser absorvidos pelo nosso intestino. E o que acontece? A primeira explicação então que eu quero dar para vocês, esse aminoácido ele vai ir para a corrente sanguínea, a gente vai ter a absorção dele e aí ele vai ser destinado primeiro, o nosso corpo ele tem algumas emergências, né, algumas partes do nosso corpo que elas são mais importantes, que são vitais e ali ele vai, né, dar a preferência. Então muitas vezes a nossa pele ela acaba não sendo a preferência inicial, né, não é aquela necessidade primordial do colágeno e aí que ele vai lá para ser feito para formar os outros órgãos. A gente sabe que os nossos músculos ele é feito de proteínas, então né, se a gente está malhando ou enfim, né, no nosso dia a dia, nossa movimentação ela exige também a utilização dos nossos músculos e aí os aminoácidos vão para lá e lá eles vão formar novas proteínas, mas nada garante que vai ser formado o colágeno novamente. Então, não quer dizer que a gente ter tomado colágeno, ele vai se formar colágeno e vai ir para nossa pele dessa forma assim, tá? Essa é a primeira explicação. E aí o que pode acontecer? A gente comer outras fontes de proteínas, como carnes, leites, queijos e derivados que tenham os aminoácidos, né? E aí eles vão formar outras proteínas e essas proteínas ali elas podem formar o colágeno, enfim, nada garante que eu tomar uma cápsula de colágeno ela vai ir ali para nossa derme e fazer a formação de novos colágenos, mas eu tenho uma outra explicação que é bem importante que eu quero dar para vocês. Então, primeiro viu-se antigamente, né, que depois de uma certa idade a gente não tinha aquela produção de colágeno como a gente tem quando a gente é mais novo. Então, depois dos 20 e poucos anos começa a diminuir essa produção e aí que começaram a fazer o colágeno. Só que daqui a pouco alguém levantou uma bandeira que esse colágeno, né, ele não iria para a pele. Então aí que foram desenvolvidos os outros tipos de colágeno, outras formas para a gente tentar que o colágeno seja que vá lá para a derme, né, e aí faça de novo o preenchimento da nossa pele. Porque o que acontece? Quando a gente tem a perda de colágeno, a nossa pele ela fica flácida e aí que vai aparecendo as rugas e pode ter também envelhecimento precoce. E a gente sabe também que os raios solares eles incidem na nossa pele, se a gente não usa protetor solar ele vai fazer a degradação do colágeno. Outra questão também, quem produz colágeno na nossa derme? São os fibroblastos, são moléculas que produzem toda
essa hidratação ali da nossa derme e que deixa ela cheinha, que aí depois de uma certa época ele produz menos, claro. E outra questão também é que ele produz substâncias que também quebram o colágeno. Então no momento que ele vai produzindo substâncias também que vão tirando os colágenos mais antigos e aí a gente vai tendo a preservação ali da nossa derme. Continuando então a explicação. Aí foi feito os outros tipos de colágeno, que são os peptídeos de colágeno, que é, por exemplo, o Verisol, que é um conhecido colágeno que a gente, né, vê ali para vender e a gente fica com aquela dúvida, será que ele realmente funciona? O que é o Verisol, por exemplo? É um exemplo, né? Eles são peptídeos de colágeno. Eles são 2 aminoácidozinhos juntos e não é aquela molécula inteira de colágeno que o nosso corpo vai ter que quebrar. Então foi que eles viram fisiologicamente que os peptídeos de colágeno, que são esses 2 aminoácidos unidos, eles conseguem ser absorvidos. E aí o que eles viram é que esses peptídeos de colágeno, eles fazem uma sinalização ali para o fibroblasto, que é quem produz a matriz, né, extracelular ali da derme, que produz o ácido hialurônico, o colágeno, a elastina. Então eles viram que esses peptídeos de colágeno, eles conseguem ativar, né, dar uma ativação ali no fibroblasto e fazer com que o fibroblasto produza colágeno. Então essa é a questão e esse é o funcionamento fisiológico desses peptídeos de colágeno. Então o que se mostrou é que eles sim conseguem, não que eles vão formar colágeno, né, porque isso é muito difícil, os aminoácidos eles se juntam e a gente não tem garantia do que eles vão formar, mas o que eles viram foi que eles conseguem levar essa sinalização para o fibroblasto e fazer com que ele produza as proteínas de colágeno. Só que para isso, claro, a gente tem que ter uma boa ingestão de outros tipos de proteínas também. Não adianta a gente comprar, por exemplo, né, esse colágeno Verisol, não ter a ingestão de outras proteínas, porque aí a gente também não vai ter a matéria-prima para que se forme o colágeno. Então a ingestão de proteínas, ela é bem importante também. E mais uma questão é que às vezes esses Verisol que tem para vender, eles vêm também com vitamina C. E a vitamina C, ela é bem importante para a produção do colágeno, então ela é uma das matérias-primas ali que vão ser importantes para as ligações de colágeno também. Então, resumindo, assim, tomar o colágeno, ele realmente não vai fazer o efeito, só que tomar esses peptídeos de colágeno que a gente tem, os dipeptídeos, que são 2 aminoácidos ligados, eles conseguem ser absorvidos e eles vão fazer a sinalização para os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno, e não eles que vão formar a molécula de colágeno, tá? Eu espero que vocês tenham, assim, entendido, que eu tenha mais ou menos conseguido explicar como que funciona essa parte fisiológica, assim, para vocês. Mas lembrando sempre, claro, consultar um nutricionista, né, para ver direitinho a dieta ideal para que vocês possam fazer para que se mantenha a saúde da pele como um todo, porque eu sempre digo aqui, a gente tem, né, esse auxílio de cosméticos, mas é muito importante a ingestão de água, a ingestão das vitaminas através de frutas e verduras, essa ingestão natural, né, e não na forma de comprimidos. O ideal é da forma natural, comendo frutas e verduras, porque ali a gente tem fibras e as fibras, elas são importantes para as bactérias boas que a gente tem no intestino, e as bactérias potencialmente ruins, elas vivem em equilíbrio, mas essas fibras, elas são importantes para essas bactérias, elas são os alimentos, são os prebióticos das bactérias, e elas que vão fazer reações ali que são muito importantes para a saúde da nossa pele, prevenção de acnes e outras dermatites, né? Muita coisa vem do intestino, então que a gente tem que olhar como um todo, assim, aos poucos eu também vou trazendo essas questões que são importantes aqui para vocês também, além de trazer, claro, os cosméticos, muito da saúde da nossa pele e da beleza da nossa pele, ela vem de dentro também. Gente, daí eu espero que vocês tenham entendido essa questão, então, qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu também vou conversando um pouquinho com vocês em relação a isso, porque realmente é um assunto polêmico, é um assunto que gera muitas dúvidas, mas essa explicação fisiológica de como o nosso corpo funciona, ela é a melhor explicação também pra gente saber se esses suplementos, eles realmente funcionam. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e até a nossa próxima dica então. Tchau!